Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Votos de fidelidade. É um assunto importante, é um assunto muito frequente e que eu gosto de falar e de pregar, até porque eu sei o quanto eu preciso viver na minha vida, no meu cotidiano, ao longo da vida espiritual, sempre pensar nos votos, nas promessas, nos acordos que eu já fiz com Deus e tentar mantê-los. Sempre pensar nos votos e nas promessas e nos acordos pessoais que eu já fiz com o meu marido, no nosso casamento de 40 anos e tentar mantê-los. Nos votos, nos acordos, em tudo aquilo que eu já coloquei diante de Deus com relação à vida dos meus filhos, a vida dessa igreja, porque constantemente a gente vem ao culto, a gente adora a Deus, e muitas vezes a gente está adorando e fala: Senhor, eu preciso fazer isso. Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso buscar mais a Tua face. Eu preciso. E a gente vai fazendo votos, fazendo promessas, colocando acordos diante de Deus. De vez em quando, como vai acontecer hoje, nós temos um dia específico em que a gente vem, em que se renovam votos, em que mais uma vez a gente relembra algo que foi feito há 25 anos, ou há 30 anos, ou há 40 anos, como um casamento, e a gente refaz os votos. Mas é algo que a gente precisa aprender a fazer também diante de Deus. Votos são promessas que expressam as nossas intenções, os nossos desejos. São declarações voluntárias. Votos, promessas, acordos, alianças. E a Bíblia trabalha com alianças desde o princípio. Aliança de Deus com Adão, aliança de Deus com Noé, aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus com o povo que saiu do Egito, alianças e alianças de Deus, a nova aliança através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Frequentemente a gente refaz esses acordos, essas alianças, quando a gente é abençoado, quando a gente recebe uma dádiva de Deus, ou nos momentos de necessidade, e aí a gente começa a pensar, a gente faz uma reflexão e pensa: uau, eu preciso melhorar, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso refazer a minha caminhada com Deus. Portanto, votos, e eu chamo de fidelidade, porque nós estamos no ano da fidelidade. Este ano, nesta igreja, é o ano da fidelidade de Deus para nós, mas também da nossa fidelidade para com Deus. A gente gosta muito de cantar o quanto Ele é fiel. A gente gosta muito de falar da fidelidade de Deus. Hoje nós cantamos aqui: Ele tem estado conosco todos os dias, por toda a nossa vida. Ele tem sido fiel, Ele tem sido bom, Ele tem guardado, Ele tem abençoado, Ele tem dado saúde, Ele tem abençoado os nossos filhos. A gente tem para onde voltar, a gente tem para onde dormir. A gente pode falar, a gente pode caminhar, a gente pode adorar, a gente pode festejar. Há muitos motivos para a gente celebrar a fidelidade de Deus. Mas a gente, às vezes, para de pensar, ou pensa um pouco menos, do quanto nós precisamos manter a nossa fidelidade para com Deus. Ser fiel até a morte, e ganhará, ou eu te darei, a coroa da vida. A fidelidade é uma decisão pessoal, não é uma dádiva, não é um dom, não existe um dom de ser fiel, existe uma decisão de ser fiel dentro de um casamento, de ser fiel com dízimos e ofertas, de ser fiel com os filhos que nasceram da nossa relação conjugal, de ser fiel aos nossos propósitos, aos nossos valores, aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais como educação, de ser fiel a princípios, no mundo onde cada vez mais se quebra paradigma, se quebra conceito de família, de casa, de filho, de sexo, está tudo sendo quebrado. Manter fiel à palavra de Deus, aquilo que Ele estabelece para nós. Isso fala de fidelidade, uma decisão. E fidelidade não é algo parcial. Ninguém se casará com uma pessoa que diz para ela: olha, eu vou ser 70% fiel a você. Quem aqui casa com uma pessoa assim?
Quem vai entrar numa sociedade onde o outro diz para você, olha, conta comigo, vou estar do seu lado, pode contar, 90% das vezes eu vou ser fiel ao nosso negócio. Você vai entrar numa sociedade dessa? Não. Então, quando a gente fala de fidelidade, ou é 100% ou de nada adianta. De nada adianta. Então, quando a gente fala de votos de fidelidade, quando a gente fala de acordos, de promessas, de coisas que a gente precisa manter e fazer diante de Deus, é o que Deus espera de nós. Ser fiel um domingo por mês para vir à igreja? Ser fiel uma vez ao ano? Ser fiel quando tudo vai bem e não quando tudo vai mal? Ser fiel quando a maré está alta e o dinheiro está entrando? Ser fiel quando a gente está com saúde? E como a gente age quando a gente não tem saúde? Como a gente age quando as coisas apertam? Quando a gente age quando ninguém está olhando para a gente? A gente não está na igreja, a gente não está no meio da família, a gente está sozinho no meio do mar, ou está sozinho no avião, ou está sozinho numa viagem de trabalho. Como é que a gente vai agir? Em primeiro lugar, os nossos votos de fidelidade podem e devem ser feitos entre nós e Deus. Feitos e refeitos. Feitos e refeitos. Feitos e refeitos. Se é algo que eu aprendi com os meus pais, que eram pastores, se é algo que eu ensinei aos meus filhos, se é algo que eu faço cotidianamente, é chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou tua filha, eu te amo, eu quero te servir todos os dias, eu quero amar o Senhor até o fim, eu quero seguir a minha vida, não quero errar, me ajude, e refaço diante de Deus, digo a Ele o meu amor. Colo para Ele da minha decisão diária de ofertar a minha casa, de ofertar os meus filhos, de ofertar o meu casamento, de ofertar tudo aquilo que a gente ganha para Deus. Votos de fidelidade que devem ser feitos. Jacó, quando sai da casa dos seus pais, a caminho ainda de uma terra que ele não sabia o que lhe aconteceria. Lá no livro de Gênesis 28, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele tem a coragem de dizer, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der comida, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me guardar em todas as coisas. Essa pedra que eu coloco aqui, foi a pedra onde ele recostou e dormiu no meio do nada, no meio do deserto, e diz, esta pedra servirá de santuário de Deus e tudo que o Senhor me der, a prosperidade que o Senhor vai colocar sobre a minha vida, de certamente eu te darei o dízimo. Ele cumpre isto. Anos mais tarde, décadas depois, ele volta àquele lugar. E ele ali, de novo, refaz o seu voto de fidelidade a Deus. E é lindo a gente ver um homem que tinha mais de 40 anos, cercado de uma família que servia a Deus. Mais uma vez, assim, se o Senhor for comigo, eu certamente vou te seguir. Ana, quem não conhece a história de Ana? Sofria com Penina, que estava o tempo inteiro dizendo para ela, você não tem filhos, eu tenho 10, você não tem filho, você não tem filho. E ela chorava, e a Bíblia diz que vários anos ela ia até Jerusalém e chorava, ia ao templo e chorava, até que 1 Samuel 11, versículo 10, assim, Ana fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, a humilhação, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os anos da sua vida. E ela tem Samuel, quando ele é desmamado, na idade ali entre 6 e 8 anos, naquela época, ela leva Samuel ao templo. E a gente sabe que Samuel serviu ao Senhor por toda a sua vida, e foi um homem tão leal a Deus, tão fiel a Deus, que a Bíblia diz que enquanto Samuel viveu, Deus concedeu paz à nação de Israel por causa de Samuel. Voto de uma mãe,
Oferta de uma mãe, aliança de uma mãe. Se você é mãe, ajoelhe-se e diga: Senhor, em nome dos meus filhos eu me santifico, em nome dos meus filhos eu sigo a tua palavra, apresento os seus filhos a Deus, renovo o seu voto de fidelidade a Deus, que Deus cumpre. Eu tenho certeza que hoje eu colho na minha vida bênção de alianças que os meus pais fizeram, que os meus avós fizeram, e que os meus filhos hão de colher, porque Deus é Deus. Quando Josué chama o povo e conclama o povo, depois que entra na nação de Israel, fala: vocês escolham o que vocês querem fazer, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jonas, no momento mais desesperador da vida dele, dentro do peixe, ele ora. E ele diz: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Ele sabia que havia desobedecido. Ele sabia que tinha feito tudo ao contrário do que Deus tinha ordenado a ele. Ele falou: Senhor, eu me afastei da tua presença, eu estou longe dos teus caminhos, eu estou frio diante de ti, eu não tenho mais o mesmo ânimo, eu estou fazendo tudo errado. Mas ele diz: olharei de novo para o teu santo templo. Com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que prometi cumprirei totalmente. A grande questão com os nossos votos, com as nossas alianças, com os nossos acordos, é que muitas vezes a gente cumpre por um mês. Tem gente que faz aliança consigo mesmo e não consegue dar conta. Virou o ano, fez aliança de que vai começar por janeiro, eu vou fazer dieta. Vou começar janeiro lendo a Bíblia. Você já conseguiu ler pelo menos um capítulo? Alianças com a gente falha. Essa semana eu vou fazer isso. Não, eu vou ligar, eu vou me esforçar, eu vou estudar mais, eu vou começar para o concurso. A gente faz uma série de alianças e a gente quebra. A gente faz alianças com cônjuge e muitas vezes a gente quebra. A gente faz alianças com Deus e quantas vezes a gente quebra. Por isso que Jonas diz: Senhor, o que eu prometi, eu vou cumprir fielmente, completamente. Votos de fidelidade podem ser feitos entre pessoas. A gente tem dois amigos na Bíblia, que Jonatas e Davi. Na fase mais difícil de Davi, ali no palácio ainda, casado, sendo perseguido pelo próprio sogro, que era o rei Saul, ele se encontra com Jonatas e eles fazem um voto como amigos. Jonatas diz a Davi: se eu continuar vivo, mostra a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas sabia o que Deus tinha para Davi. Jonatas sabia que Davi ia ocupar o trono. Era uma situação importante que ou Davi ficava ou Davi tinha que fugir da cidade. Abandonar a esposa, abandonar o palácio, e aí começa os longos anos de Davi fugindo de Saul. Mas eles fazem um acordo. Jonatas diz a ele: olha, eu vou conversar com meu pai, vou ver como está o ânimo dele. Em cima do que ele me disser, eu vou te dar uma resposta, mas vamos fazer aqui um acordo, um voto. Que se eu, enquanto eu permanecer vivo, porque ele era príncipe, você vai ser fiel a mim, mas se eu não estiver mais aqui, e toda a casa de Saul, ele estava falando dele, for eliminada, aí então, cuida da minha família. Davi fez isso. Anos depois, quando ele vai ao trono. Uma das primeiras coisas que ele faz, depois de estabelecer todas as coisas, ele chama Mefibosete, que foi o único filho da geração de Saul, descendente de Jonatas. Mefibosete, que era manco, que tinha uma perna defeituosa por conta de uma queda, e ele honra Mefibosete, colocando Mefibosete na mesa do rei, tratando Mefibosete como príncipe, por conta de um acordo que ele tinha feito com o seu amigo Jonatas. A gente precisa aprender a ser fiel aos nossos acordos. A gente precisa aprender a ser fiel. Um outro exemplo lindo, Ruth e Noemi. Vocês conhecem a história.
Noemi precisando voltar para a terra de Israel, e Ruth, moabita, e ele diz: aonde quer que você for, eu vou junto. Aonde você dormir, eu também dormirei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que pousares, eu também pousarei, e ali eu serei sepultado. Um voto de uma nora para com uma sogra. Votos de família. Quando a gente entra numa nova família, a gente faz acordos, a gente se adapta àquela família. Eu me adaptei quando eu casei com o Álvaro, a despeito de eu casar com o Álvaro, a gente se diz, você casa com a família inteira. Quando ele casou com a minha família, ele acabou casando, entre aspas, claro, no sentido de conviver, respeitar, estar junto. A gente passou aí Natal, e com certeza o que deu de problema em mesa de Natal, em ceia de Ano Novo, é uma história atrás da outra. Quando eu atendia janeiro, era o mês inteiro atendendo pessoas que tinham brigado, batido, dando tumulto danado com a sogra, com a nora, com a mãe, com o cunhado, com a cunhada. Era sempre um tumulto que depois, às vezes, por conta de uma noite, levava um ano inteiro para arrumar. Um ano inteiro para resolver. Votos, acordos. A gente tem Salomão e a Sulamita, aí mostrando o exemplo de cônjuges. Quando Salomão disse, quando Sulamita diz: coloque-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. É muito lindo. Quando a gente lê o livro de Cantares, ele é cheio de alianças, cheio de votos de Salomão com a sua esposa Sulamita. Votos de fidelidade também podem ser feitos com pessoas que amamos, que precisam ser revistos e refeitos em tempos difíceis. Há exemplo, por exemplo, dos votos conjugais. Fidelidade na saúde ou na doença. É impressionante o número de famílias que um vai embora, às vezes é a mãe. Muitas vezes é o pai. Quando, por exemplo, eles têm um filho que nasce com algum tipo de doença ou de deficiência. Tem gente: não aguento. Não é filho perfeito? Eu não quero. Fico com você enquanto você está saudável. Adoeceu? Eu não quero. Envelheceu? Eu não quero. Ficou feio? Eu não quero. Perdeu o cabelo? Eu não quero. Ficou careca? Nem pensar. É impressionante como as pessoas hoje votam. É muito bom estar com uma pessoa quando está com saúde. Mas e quando ela adoece? E quando ela fica precisando da gente? Conheço uma família que a filha teve um problema sério de câncer, menina com 3 anos, e a mãe abandonou a casa e disse: não quero saber. Largou com o pai. A menina levou anos em tratamento, faleceu já adolescente, e a mãe falou: não quero saber. Simplesmente foi embora. Que voto é esse que só vale quando as coisas vão bem? Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos. Quem aqui sabe ser amigo de alguém? Que bom. O amigo ama em todos os momentos, mas é um irmão na adversidade. Algumas traduções, mas na adversidade nasce o irmão. É mais do que amigo, é irmão. Sabe, de olhar no olho, já só de olhar no olho, saber o seguinte: alguma coisa não está bem. Essa pessoa precisa do meu abraço. Conta comigo, eu estou do seu lado. Irmão. Irmão que fala a verdade, que briga, que diz: esse cabelo está feio, está horrorosa essa roupa, não está legal assim, mas que depois ama e não vai mexer com o irmão, porque o outro irmão vai chegar para defender. É ou não é assim? Isso é irmão. O amigo ama em todos os momentos, mas é na adversidade, é na hora difícil que a gente enxerga quem é o irmão. Eu amo ser pastora e ser pastora dessa igreja. Vocês sabem que passei há um tempo, 2 semanas atrás, aí, com uma situação bastante séria de saúde, gastroenterite, misturado com uma série de outras questões, enfim. Mas é assim, foi emocionante para mim, emocionar mesmo. Vocês sabem que eu sou difícil de chorar. Né? O carinho de pessoas que levaram canja lá em casa, que levaram sopas e cremes diferentes, que ligavam todos os dias. Até hoje eu tenho sopa, canja, um monte de coisas congeladas lá em casa, do carinho
carinho de pessoas ligarem e dizer, pastor, estou passando aí para deixar isso, pastor, estou passando aí para deixar aquilo. Ou que ligavam para mim, ou que mandavam mensagem, porque mostram o seguinte, ok, quando a pastora está presente, está abraçando a gente está com ela, mas quando ela também está doente, a gente também está com ela. Quando está precisando, a gente também está com ela. É assim. É assim que tem que ser. Os nossos votos são assim. Fidelidade na riqueza ou na pobreza. Hoje, a gente vive uma sociedade que exalta o luxo, a moda, a marca. E, infelizmente, tem pais que criam filhos que acham que eles têm o direito de ter só aquilo que é luxo, que é marca ou que é moda. Filhos que são ingratos, não conseguem agradecer pelo arroz, feijão, a carne moída e um purê de batata. Filhos que não conseguem agradecer o cuidado de uma cama. Porque acham que tem que ter lancha, que tem que viajar para Angra, que tem que viver com todo conforto, que tem que estar comendo fora todo dia. E muitas vezes ainda sai para comer fora, senta numa mesa, pega o celular e nem olha para a cara do pai e da mãe. É ou não é isso que a gente assiste? É muito triste como a gente cada vez mais está perdendo aquele sentimento de família, de estar junto, mesmo quando a coisa está complicada. Eu lembro dos meus pais, nasci numa família com pais que trabalhavam, meus pais, os dois sempre trabalharam, nós não éramos ricos, e eu lembro que os meus pais diziam, esse mês a gente pode isso, a gente saía às vezes da igreja, comia ali na cantina, vinha para casa, às vezes passava na frente de uma padaria, aquele doce de padaria, meu pai dizia, hoje eu não posso, hoje eu não tenho. E a gente não ficava emburrado por conta disso. Ninguém ficava chateado por conta disso. A alegria permanecia a mesma, porque não se pode ter. Amém. Quando podia, passava, comprava, antigamente, não sei se vocês lembram, colocavam como se fosse um pedaço de papel, aí vinha aquilo embrulhado, você trazia, abria, né, tirava aquilo de cima, aqueles doces todos coloridos, cheios de gelatina, cheios de gordura hidrogenada, mas a gente era criança, amava, era uma festa, aqueles doces de padaria. E aí a gente ficava feliz quando tinha, como ficava feliz quando não tinha. É na pobreza ou na riqueza. É quando tudo está bem e quando não está bem. Isso vale para casamento, isso vale para a criação de filhos, isso vale para tudo. Há momentos em que a gente aperta o cinto para comprar um imóvel. Há momentos em que a gente aperta o cinto, e toda a família precisa entender isso, que é para a gente seguir em frente e dar um passo maior lá na frente, porque são votos, são acordos que a gente precisa aprender a fazer. A riqueza traz muitos amigos, a Bíblia já diz. Mas até o amigo do pobre o abandona. Coitada do pobre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presente. Quem gosta de quem dá presente? A pergunta é, quem gosta de presentear? O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais pelos amigos. Fidelidade na alegria ou na tristeza. Exemplo triste na Bíblia é o da mulher de Jó. Eu entendo o desespero dela. Eu entendo o sofrimento dela. Eu entendo uma mulher vendo um homem que tinha tudo, perder os 10 filhos, perder toda a propriedade, todo o bem, perder a saúde. E a Bíblia diz que ele ficava raspando a pele, as feridas com casco de vidro que se pegava na rua. E ela olhar isso, o desespero dela certamente foi tão grande, que a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitarei o bem dado por Deus e não o mal. E a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. A gente está casado só para o que é bom ou para o que é ruim também? E quando o cônjuge erra? E quando o outro perde o emprego? Como é que a gente age quando a vida não entrega para a gente aquilo que a gente idealizou? Tem gente que idealiza, quando eu tiver 30 anos, eu vou estar casada. E aí os 30 anos chegaram, não casou, e vai ficar desesperada por conta disso? Tem gente que idealiza, quando eu tiver 40 anos, eu vou ter tanto guardado no banco, eu já vou ter isso, eu já vou ter aquilo. E se não tiver? Ou eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo aquilo. Há muita
coisa na vida que a gente recebe como presente de Deus, diz, Senhor, eu não mereço. São surpresas de Deus, coisas que a gente nunca pensou e Deus dá para a gente. Quem já experimentou isso? Você olha e fala, Senhor, nunca pensei viver isso na minha vida, muito obrigado. Mas também tem muita coisa que a gente planeja para a nossa vida e que sai diferente. Quem também já viveu isso? E a vida é assim. A gente é fiel o tempo todo. A gente precisa de fidelidade na santidade ou no confronto do pecado ou erro, porque a verdade liberta, promove cura. Jesus era amoroso. Eu fico imaginando o olhar de Jesus. O olhar dele devia ser algo assim, de você se perder dentro daquele olhar de amor. Um olhar de amor, um olhar que ia lá dentro da alma. Um olhar doce, um olhar bom. Mas, quando fariseus, saduceus, mestres da lei faziam coisas que eles sabiam que não eram do agrado de Deus, ele chamava raça de víboras, geração ingrata, sepulcros caiados, perdidos. Ele estava dizendo, sabe, dá um sacode, dá um sacode. Quando a mulher adúltera peca, ele não diz para ela, está tudo bem, você fez tudo certo. Não, ele diz, vai e não peques mais. Jesus não disse para ela que ela não tinha pecado, só disse a ela, daqui para frente, acerta a sua vida. Eu te perdoo, ninguém te apedrejou, eu estou aqui, mas vai e não peques mais. Fidelidade também é, na hora que a gente está educando uma criança, dizer para ela o que é certo e o que é errado. Fidelidade também é, quando a gente está instruindo um filho, mesmo adolescente, dizer para ele, meu filho, eu amo você, mas não posso concordar com essa atitude pecaminosa ou essa atitude errada. Minha filha, eu te amo, mas esse caminho que você está tomando, essa roupa que você está vestindo, essa forma como você está agindo, a forma como você está namorando, isso vai levar você para o erro, para o pecado e para o inferno. Porque a verdade é que quem é fiel, quem ama, direciona, educa, instrui, corrige, ama. Porque é assim, a Bíblia faz esse papel. E nós, como pais, como mães, e às vezes até como cônjuges, quantas vezes eu não falo uma coisa, o Aldo diz para mim, Elaine, pensa direito. Pensa direito. E aí você para e fala, realmente não posso ir por esse caminho. A Bíblia diz assim em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Melhor é a gente chamar um filho. Já ouviram dizer isso? Que filho que prospera é filho de mãe chata? Né? Aquela mãe que pega no pé, que repete 10 mil vezes, que fala, não é por aí. Não estou dizendo daquela que fala o tempo inteiro, eu estou falando de... não é aquela mãe que irrita, é aquela mãe que instrui, é aquela mãe que aponta o caminho, é aquela mãe que mostra a consequência, é aquela mãe que ora, que jejua, que vai todo o quarto, que entra no quarto, que ora pelos filhos, que lê a Bíblia, que faça sol, faça chuva, carrega filho para a igreja, instrui no caminho que deve andar. Precisamos ter fidelidade nos sucessos ou nos fracassos. Letícia e Marquinhos, com certeza, já passaram por muitos sucessos, mas também por muitos fracassos. Por muitas situações de desespero, por momentos difíceis. E há momentos em que a gente está junto. Mesmo que doa, a gente está junto. Mesmo que não tenha o que falar, a gente está junto. E exatamente porque ama, é que a gente confronta. Gosto muito de Davi. Davi havia pecado com Betseba, não tinha entendido ainda direito o que ele tinha feito. Aí Deus manda Natan. Natan entra na presença dele, conta uma história. E aí, quando chega no final dessa história, Davi diz, mas como é que essa pessoa fez isso? E aí Natan olha para ele e diz, Davi, você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Confronto inteligente. É muito fácil a gente estar do lado, ser fiel, manter a hombridade, quando tudo vai bem. Mas com Jesus aconteceu. Na hora que ele foi preso, Pedro estava vendo, aí ele conseguiu entrar, se infiltrar no meio da multidão, e a gente conhece essa passagem. Jesus já havia dito a ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele nega Jesus. E eu
acho lindo quando a Bíblia diz que na terceira vez, quando ele nega, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. Que olhar! Não foi de crítica. Aquele olhar que, com certeza, a Bíblia diz que Pedro começa a chorar. Olhar que constrange. Será que você ainda consegue enxergar esse olhar em Deus? Será que quando você peca ou erra, ou eu quando peco ou erro, eu ainda consigo pensar no peso daquilo que eu fiz? Ou a gente está tão acostumado com erro, com falar mal, com agir de uma forma errada que a gente nem mesmo percebe que não está sendo fiel a Deus, que a gente precisa refazer o nosso caminho. Por outro lado, João foi o único que estava aos pés da cruz. Ele permaneceu fiel quando todos os outros discípulos tiveram medo e se esconderam. Quando tudo estiver difícil, quando tudo ficar complicado, procure os seus pastores, procure seus pais, aqueles que são de fato companheiros de oração, aqueles que não desistem de você. Você tem pessoas que não desistem de você? Olha para a sua vida. Você tem pessoas que não desistem de você? Tem pessoas que você pode contar? Quando tudo parecer desmoronar, se você é casado, que você tenha pelo menos o braço do cônjuge para você poder retornar no meio da noite. Chorar um pouco, abrir o coração, falar daquilo que precisa. Que pais tenham filhos que possam bater no quarto e falar: pai, mãe, eu preciso da orientação de vocês, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. A gente precisa disso cada vez mais. Porque as horas amargas, os momentos difíceis, só podem ser superados aos pés da cruz. Os momentos mais difíceis da nossa vida só aos pés da cruz. Lembre-se, nossas promessas pessoais e votos não devem, mas eles de vez em quando podem ser quebrados, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Diferente das promessas de Deus. E é muito interessante quando a gente fala de promessas de Deus, ou dos votos de Deus, das alianças de Deus. Quando a gente fala das promessas de Deus, promessas que revelam o plano de Deus para a humanidade, hão de se cumprir, independente do que a humanidade fazer, desejar ou crer. Aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer com o mundo, o plano da salvação, o que é pecado, o destino da humanidade, aquilo que já está prescrito como a direção de Deus, vontade de Deus, isso vai se... Jesus vai voltar, creia a humanidade ou não. Jesus é o único caminho até Deus, creia a humanidade ou não. O inferno e o céu são reais, a gente acredite ou não. Há juízo para os descrentes, os santos vão governar esse mundo, viveremos eternamente, haverá descanso para o povo de Deus. Você pode dizer amém? Isso vai se cumprir, porque isso só depende de Deus, independente da crença humana. Cada vez mais se fala, Deus não poderia ter dito isso, Deus não vai criar o inferno. Tudo aquilo que a Bíblia diz que existe, existe. Tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Promessas ou votos que regem as propriedades absolutas divinos de Deus são infalíveis. Deus vai ser sempre bom, sempre reto, sempre eterno, sempre justo em todos os seus caminhos. Você pode olhar e falar: mas Deus não foi justo. Foi. Você pode não estar entendendo hoje, mas você vai entender lá na frente. Mas eu queria tanto e a porta não abriu. Amém, diga amém, diga amém. Porque é o melhor. Se você está na presença de Deus, é o melhor de Deus para você. Deus vai ser sempre justo, sempre leal, sempre santo. O Senhor sobre tudo e todos. Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiéis. Agora, promessas que envolvem acordos, votos ou comprometimento humano, essas são condicionais. Condicionais. Que depende de Deus e só depende dele. Coisa que ele estabeleceu na palavra dele vai se cumprir. Aquilo que ele fala comigo, que ele promete para mim, é sempre condicional. Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra.
Seja fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor, então você será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas. Sempre condicionais. Sempre condicionais. João 15, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você crê nisso? Pode dizer amém? Se nós permanecermos nele, na palavra dele, firmados nele. Portanto, nas horas difíceis, decida pela fidelidade. Fortaleça a sua confiança nas promessas e nos votos do próprio Deus. Ele tem muitas promessas de bênção para a gente. Deuteronômio 28 é o capítulo que fala de muitas bênçãos. Uma delas diz: benditos serão vocês ao entrar e benditos ao sair. O Senhor fará com que os inimigos se levantarem contra vocês sejam derrotados. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros em tudo aquilo que vocês colocarem à mão. Você pode dizer amém? A Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você pode dizer amém? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Você pode dizer amém? Eis que dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo poder no inimigo, e absolutamente nada lhes causará dano. Promessas de Deus, você pode dizer amém para aqueles que são fiéis. E Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a você todas as sementes que vocês precisam. Você pode dizer amém? Isaías 43 é linda essa promessa, esse voto de Deus. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Você pode dizer amém? Decida pela fidelidade aos outros. Mantenha-se fiel a Deus. Cumpra os seus votos para com Deus. Guarde sua salvação e vivencie os melhores frutos dessa terra. Decida pela fidelidade aos outros. Se eu não sou fiel ao meu marido, não tem como dizer que sou fiel a Deus. Se eu não sou fiel aos princípios da palavra de Deus, não tenho como dizer que sou fiel a Deus. Se eu não sou fiel a Deus, nos momentos em que ninguém me vê e só sou fiel a Deus aqui na igreja, eu não sou fiel a Deus. Manter a nossa fidelidade com as pessoas, com os nossos filhos, com cônjuges, com pessoas que a gente sabe que também estão indo para o mesmo céu, dentro da mesma perspectiva. Fiel à igreja em que a gente congrega, fiel aos pastores que a gente tem, fiel à família. Tem gente que fala mal da casa o tempo inteiro, dos pais o tempo inteiro, do marido, da esposa o tempo inteiro. Como vai dizer que é fiel a Deus, se não consegue ser fiel àquela pessoa a quem você se casou, ou os filhos que você mesmo gerou? A nossa fidelidade a Deus passa pela fidelidade aos outros. Aí a gente se mantém fiel ao Deus, cumprindo os nossos votos diante de Deus. Esse é o caminho. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, nos fracassos ou sucessos, quando a gente mantém a nossa fidelidade a Deus, fidelidade aos votos que foram colocados diante de Deus, a gente continua a gozar as melhores bênçãos nesta terra. Isaías 1 diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, em inglês essa palavra é manter a sua fidelidade, comerão os melhores frutos dessa terra. Viverão boas venturas nessa terra. Terão filhos abençoados. Terá um lar em paz. Terá uma vida tranquila. Mesmo no meio da dificuldade, você vai ver a paz de Deus, a bênção de Deus. Quem quer colher os melhores frutos dessa terra? Então vamos refazer os nossos votos de fidelidade a Deus.
Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.